Inteligência e amor. Instrumentos de incrível precisão singram os espaços infinitos. Técnicas avançadas são postas a serviço da inteligência para atenderem aos voos da imaginação exaltada. Cálculos incomparáveis ampliam os horizontes da matemática a fim de atenderem às exigências da indagação odierna. E o homem, ávido de novos rumos, avança para fora da órbita do domicílio em que se encontra engastado, na Terra, procurando soluções que, no entanto, se encontram nele mesmo, se dispuser a mergulhar nos labirintos da alma para decifrar os enigmas que o afligem. Todavia, a inteligência, aplicada na elucidação dos inquietantes quesitos da vida, tem se divorciado do sentimento para prejuízo do homem mesmo, que se atormenta, cada dia e a toda hora, vítima da própria irresponsabilidade. É que a chama do intelecto não prescinde do óleo do coração, para arder com a potência necessária à produção de luz e calor, suficientes para manterem o lume de felicidade. E quando aquele se desenvolve sem o combustível deste, incêndio voraz irrompe na máquina da ordem, tudo devorando, tudo destruindo, ou, por falta dos elementos combustíveis, a paralisia tudo condena ao aniquilamento. Por isso, se a astronáutica intenta colocar o homem no satélite da Terra ou nos planetas vizinhos, projéteis balísticos são testados diariamente em franca ameaça à civilização que os fabrica. Enquanto belonaves aéreas cruzam os espaços, encurtando as distâncias em nome do conforto e da pressa, radares ultrassensíveis comandam teleguiados que podem destruí-los quando utilizados com outras finalidades. Cidades flutuantes que competem em conforto e luxo com as grandes metrópoles de terra edificadas para o ócio e o gozo, cruzam os mares acondicionando prazer e fortuna. No entanto, sonares ativos favorecem torpedos que as desmoronam, tudo transformando em ferro retorcido e ruína que as águas sepultam. E a carreira armamentista se processa em termos indescritíveis. Quando o coração se converte ao bem, a inteligência se desdobra em serviço nobre e inovador. Há 2000 anos já, as mãos de Jesus, atendendo ao impositivo da sua mente excelsa, semeou as estrelas da caridade, filhas do amor, nos céus escuros das consciências, como um sol gentil a adornar de luz o firmamento. É imperativo consorciar mente e sentimento nas esferas do trabalho para que a vida se converta, no orbe, em estância de harmonia e paz. Para tanto, se faz imprescindível que cada cristão atenda ao programa que lhe compete. A sociedade tem início na família e esta começa no indivíduo. Se o cristão em atividade não dispõe de bastante serenidade para atender às questiúnculas que o surpreendem com o tirocínio que dele se espera, não está preparado para participar da família ampliada. Se ingere altas doses de cólera e verte volumosa quantidade de desacato, não pode contribuir para um mundo melhor, uma sociedade mais feliz. Se reage ao invés de agir, é peça desajustada na máquina do progresso. A mensagem cristã atualizada pelo Espiritismo é roteiro pacificador, diretriz equilibrante, via de segurança. Imperiosa ordem, disciplina, obediência às instruções da Boa Nova para resultados salutares, eficientes. Quem não se domina é incapaz de dirigir. Quem não sabe obedecer não dispõe de valor para orientar. Por essa razão, é necessário harmonizar lucidez da mente com emoção sentimental para o real equilíbrio. A paz do mundo é serva da paz do lar, e esta é escrava da paz do homem. A grande máquina depende de humildes parafusos ou pequeninos minérios que as ajustam. Jesus, falando às multidões, utilizou-se das imagens humildes e conhecidas do povaréu.
Nas sinagogas, selecionou expressões compatíveis com o conhecimento dos interlocutores que o inquiriram. Diante, no entanto, da empáfia e parvolice, elegeu o silêncio e o trabalho como respostas serenas e inconfundíveis, amando, porém, indistintamente. E o Espiritismo, que nolo traz de volta na atualidade, se fala a elevada linguagem da filosofia e da ciência, atendendo às imperiosas questões do momento, também repete a singela linguagem que é roteiro para todas as épocas. Fazei a outrem o que desejardes que outrem vos faça, exaltando o amor ao lado das conquistas valiosas da inteligência. Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco, da obra Dimensões da Verdade.